Eu não consigo organizar os meus estudos de segunda fase do OAB. O que eu faço? Olá pessoal, aqui é a professora Gisele Lenzi do Treinador OAB e essa foi uma mensagem recorrente desta semana relacionada à segunda fase do exame de ordem e a gente precisa ficar atento porque falta um mês para a prova. Então, nesse um mês, é possível ainda recuperar o estudo da segunda fase? Com certeza. Pelas trocas de mensagem que eu tive, eu senti que os alunos se dedicam demais ao direito material e de menos ao fazer peças. E é incrível porque muitos acham que estão perdendo tempo fazendo peça. Pessoal, a partir do momento que você passou da primeira fase para a segunda fase, é uma fase nova e uma fase diferente. Veja que a primeira fase é uma prova objetiva, onde você não tem consulta a nada e você realmente precisa estudar as matérias. Estudar bunda na cadeira, né? Que a gente já falou sobre estudo e quem não ouviu, veja lá no YouTube. Agora a segunda fase se chama prática. Então você precisa praticar. Olha, eu dou prática também na graduação. E é muito legal porque essa semana mesmo eu tive alunos que são alunos aplicados, aqueles alunos que acompanham, né? E eles, nossa, professora, eu pego e olho e falo, ó, tá faltando isso, isso, isso. E aí ele refaz a peça, né? E eles refazem e eles percebem o quanto é importante a gente refazer. Então eu vou dar algumas dicas pro pessoal que me escreveu. Até falei, fica ligadinho no próximo vídeo para eu responder. Primeiro ponto da segunda fase, pessoal, é assim, por semana tem que acabar uma caneta. Se não acabou uma caneta, é porque você não está escrevendo. E, como eu disse no vídeo passado, se você não souber a base da peça, você não tem menor chance de passar na segunda fase. Então, primeira coisa, a caneta já é um parâmetro legal nesse sentido. Caneta não é fazer a peça no computador, é totalmente diferente. Por quê? Porque quando você usa caneta, você percebe como está a sua letra, se outra pessoa é capaz de ler aquilo que está escrito, tá? Se você está fazendo uma estética de peça que vai chamar a atenção do examinador e vai aumentar a sua nota. Se você está fazendo os pontos, né, importantes em caixa alta. Se você se desprendeu da questão de numeração, de colocar 1, 2, 3 ou A, B, C e já está fazendo tracinho, para quê? Para que se você eventualmente esqueça algum item, você possa, né, fazer mais um tracinho e colocar. Quando você numera ou coloca a letra, você faz uma ordem que depois quase sempre você não consegue arrumar. Então, estudo de segunda fase, para mim, Gisele, é estudo de vade-mecum. Se você sabe vade-mecum, você não tem nenhuma necessidade de estudar tanto direito material e processual, porque você sabe manusear o seu vade-mecum e as respostas estão no vade-mecum. Então, é tão simples a resposta do sucesso da segunda fase, simples, mas a gente gosta de se enganar, né? É simples porque se você tem todas as respostas na mão, você precisa aprender a manusear o seu vade-mecum. Você precisa conhecer o vade-mecum que você escolheu. Conhecer o vade-mecum que você escolheu é ter a capacidade de achar qualquer resposta e não só aqueles artigos que os professores grifaram para você. Aquilo lá é uma aposta ou uma grande probabilidade, mas ninguém disse que vai cair exatamente aquilo. Normalmente, em segunda fase, se numa segunda fase se pedir um artigo específico, na outra se pede da mesma canaleta mais um outro artigo diferente. Então, pessoal, vade-mecum na veia. Aprenda a ler o problema, né, as provas, achar as palavras-chave, fazer sinônimos e antônimos e buscar a tese. Olha, quem faz questão faz peça, quem faz peça faz questão.
Você procura no Vademecum exatamente da mesma forma, só que você responde de forma diferenciada. Na peça vai ter uma estrutura de peça e na questão vai ser uma redação com introdução, desenvolvimento e conclusão. E aproveito para dizer aqui para você evitar usar a palavra sim e não nas respostas. Aprenda a desenvolver a resposta, porque é comum acontecer do aluno falar não num gabarito sim, mas no desenvolvimento, quando ele está explicando, ele está de acordo com o gabarito. Então, para meus alunos de treinamento, é proibido usar sim e não, porque o examinador bateu o olho no sim ou no não. Se não corresponde ao gabarito dele, ele nem vai ler o resto. E não adianta recorrer, tá, gente? Não adianta recorrer. Esse é a minha experiência. Você recorre e não é considerado. Então, questões são feitas assim. O que a gente tem que ter em mente? Primeiro ponto, tanto para a questão como para a prova, pessoal. E me desculpe quem pensa diferente, eu vou falar aqui da minha experiência, que comecei nessa brincadeira da OAB desde 2007, acho que eu tenho propriedade para falar. Primeiro, quando você bota um artigo, seja em questão, seja em peça, ele vale pouco, ele vale mais ou menos 0,10. Se você bota o artigo, raciocina comigo para ver se você concorda. Se você coloca o numerinho do artigo e copia o artigo, quanto que você vai ganhar? 0,10. Não muda nada. Você só vai gastar linha. Agora, se você bota o artigo, ganha 0,10 e parafraseia o artigo, quer dizer, reescreve com suas palavras, mesmo que fique muito parecido, você vai ganhar mais ou menos 0,30 a 0,50. Então é muito ponto. Não perca tempo copiando o artigo e gastando linha. Indica o artigo e parafraseia com suas palavras. Umas pessoas me deixaram assim muito sensibilizada e falaram: professora, não é a minha primeira, segunda fase e eu não sei onde que eu estou errando. O que no meu estudo eu estou errando? A minha dica, o que eu acho que provavelmente você está errando é fazendo pouca peça e mexendo pouco no Vademecum. Você está mais preocupado em terminar as aulas do que aulas online, do que fazer o bunda na cadeira. Então, o meu desafio, vou repetir, acho que bastante gente já sabe, é sempre fazer uma peça e 2 questões por dia. A feitura de uma peça e 2 questões por dia não pode ultrapassar 2 horas. Isso significa que no começo você não vai conseguir concluir isso, mas o seu cérebro vai te forçar com o tempo, com os dias passando, e você vai ganhar velocidade. Então, pessoal, faça como é a OAB, tá? Hoje até estava lendo, tinha uma notícia falando que os professores vão ser substituídos por robô, né? E eu acho que a tecnologia veio nos auxiliar, ela é um instrumento, mas ela nunca vai substituir o ser humano, o contato do ser humano, minha opinião sincera. Olha, no dia que um robô mudar a vida de alguém, como nós professores fazemos, aí eu acho que vai ser uma loucura, né? Aí vai estar o mundo vai estar perdido, porque eu vou perguntar para um robô o que ele acha que a minha vida deve ser e como eu devo fazer. Acho complicado, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Faça o beabá. Você vai fazer a prova da OAB no papel, certo? Então você vai treinar no papel. O que eu te indico? Imprima todas as provas da OAB que tiver lá na FGV. Enquanto a organizadora for FGV, vamos usar as provas da FGV. Imprima sem o gabarito. Imprima a provinha mesmo, sabe? Com a pergunta e o rascunho. Aprenda a fazer o rascunho, usar o rascunho. O rascunho não é feito para você fazer a peça inteira e depois passar limpo, porque isso não dá tempo. O rascunho é feito para quê? Para você separar as palavras-chave, para você ver os artigos que estão no Vademecum, para você marcar bolinha naqueles que você vai usar e X no que você não vai usar, para você fazer a estrutura da peça, endereçamento, partes, nome da peça, né? Fatos, direito, pedidos.
pedidos normalmente são muito parecidos ou sempre iguais, tem palavras específicas ali. Eu estou um pouco impressionada porque alguns alunos me procuraram falando assim que até agora só tiveram direito material e não tiveram peça. Ou alunos que já fizeram cursos e nunca ganharam peça. Isso acontecia muito no meu escritório, das pessoas chegarem com um monte de peça em cima da minha mesa, que deveriam ser peças muito parecidas e elas eram totalmente diferentes. Então, pessoal, se você está nessa situação, eu vou te dar um conselho. Eu falei com uma aluna agora sobre isso. Compra um livro de peças e faça você mesmo a sua peça. Repare os pontos da peça que sempre tem que estar lá, né? Um importante, por exemplo, legal de fazer um mapinha é a petição inicial. A petição inicial é uma base de peça para todas as peças. Olha lá o que tem e vai fazendo de todas as peças. Não fica dependendo dos outros. Quando a gente faz esforço, quando a gente exercita, a gente aprende. Agora, esperar cair do céu é difícil. É difícil. E pode ser computador, robô, o que for. Você tem que fazer sua parte. Você não é robô. Você não é computador. Você tem que ter tempo de descansar e você tem que ter tempo de desempenhar e você tem que ter tempo de se dedicar para que o seu cérebro grave as coisas. Então, para quem está aí agoniado, né, eu te proponho o seguinte: imprima as provas da OAB, faz um caderninho, faz uma espiral e se comprometa a fazer uma peça e 2 questões por dia. Ah, professora, mas é muito caro imprimir. Ah, não quero na tela. Bom, aí você já está perdendo. Aqui em São Paulo, e eu acredito em qualquer lugar aí do Brasil, tem xerox por 10 centavos. Nas faculdades, aqui na PUC, por exemplo, a última vez que eu fui na PUC de São Paulo era 0,15 centavos. Então, é um investimento, mas é um investimento para o seu sucesso, para a sua aprovação. Você quer fazer mais uma vez a prova do OAB? Você vai continuar fazendo os mesmos erros? Você acha mesmo que 2, 3 simuladinhos vão te preparar para a prova da segunda fase? Você tem que fazer todo dia, bunda na cadeira. Esse estudo de fazer ação, ele é um estudo que eu chamo de estudo ativo. E ele é maravilhoso, porque quanto mais trabalho você tem, quanto maior o desafio, mais seu cérebro diz: faremos essa peça, já rasguei 3 vezes a folha, mas vamos fazer a última vez e não erraremos mais. Eu lembro que na minha época da OAB, eu fiz tanta peça, que o meu endereçamento do excelentíssimo até o fim dava 2 linhas certinhas. Eu já sabia quanto que eu estava gastando. E assim, um problema que eu vejo também, que é importante, é não caber a peça nas 5 folhas que a OAB vai te disponibilizar. Então, você não vai treinar em 5, você vai treinar em 4. Você tem que treinar mais difícil, para o dia do jogo ser mais fácil. É assim na vida. Então, treine em 4 páginas só, e a 5ª vai ficar de refúgio, tá? Não fica gastando linha à toa. Eu gosto de uma estética bonita de peça. Eu acho que faz diferença para quem vê, tá? Mas se gasta linha necessária. Então, o que eu quero te dizer? Eu estava até falando esses dias em classe. Teve uma reportagem que falou que os profissionais de RH, eles, em 10 segundos, eliminam os currículos das pessoas. Por quê? Porque eles não acham os pontos que eles precisam saber. Pontos básicos, sabe? Tipo nome, onde a pessoa mora, qual o objetivo dela, qual a formação. E isso me fez refletir muito, porque na OAB é a mesma coisa. Então, tudo que é importante, caixa alta. Não precisa ficar grifando, sabe? Aquela coisa que parece que você está gritando. Mas nome de peça, caixa alta. Fez itens, caixa alta. Preliminares, caixa alta. Questões iniciais, que é justiça gratuita, prioridade, tutela antecipada, caixa alta, né? Fatos, caixa alta. Direito, caixa alta. No direito, são vários direitos, por exemplo, vamos supor, direito a dano moral, dano material, dano estético, caixa alta. Nos pedidos organizados, não truncados. Isso é para sua vida de advogado.
Se você dificulta aquele que está lendo, você tem menos chance. Sabe, aqui no mundo real, normalmente, você vê em audiências, o juiz olha primeiro o pedido e ele vai indo de trás para frente. O que a pessoa pediu e depois ele vai vendo o resto. Então, às vezes a pessoa faz uns fatos gigantes, né? Conta uma história, parece que ela vai pedir uma coisa, mas no pedido ela pede outra. Outra coisa, ou pede muito pouco do que poderia ser pedido. Entendeu, gente? Analisa o que você vem fazendo, tá? Lembra, os professores, os cursinhos, eles são um instrumento para te aprovar, para te ajudar. Mas você é o principal. Lembra da regrinha que tem em direito civil? O acessório segue o principal? Você é o principal. O acessório te segue, mas você é o principal. Então, veja isso. Eu sempre tive sucesso. No tempo que era professora de cursinho, a gente fazia simulado todas as semanas. E eu lembro que os primeiros eram muito legais, porque ninguém conseguia terminar. Mas depois ganhava-se velocidade. Se você fizer uma peça e 2 questões por dia em 2 horas, aonde você exercita o vademecum, você vai ganhar velocidade. Vademecum, eu sempre falo, né? Tem vários vídeos meus sobre isso. Ele é uma caixinha de surpresa, ele é mágico. Quando você usa o vademecum, ele abre sozinho. Quando você não usa, ele não abre. Então, eu também tenho a minha frase, vademecum colado é vademecum de derrotado. Se o teu vademecum tá com as folhas tudo bonitinha, coladinha, você não tá manuseando. E ó, eu queria que vocês prestassem atenção numa coisa também. A OAB, ela proíbe que se faça o caminho da peça, tá no edital. Então, muitos colegas, eles indicam, vamos pintar de vermelho petição inicial, vamos pintar de azul contestação, vamos pintar de não sei o que, tal coisa. Eu não aconselho, tá, gente? Eu não aconselho, muito pelo contrário, até porque estudo neurociência, eu desaconselho e também acho que é uma estratégia de prova para chamar menos atenção do examinador. Então, o que eu marco no meu vademecum? Eu marco o direito material que eu estou estudando, o direito processual que eu estou estudando, só as bússolas. A bússola, né? O índice remissivo das leis e o índice remissivo das súmulas ou OJs. Só isso, são 3 ou 4 marcações. Só. Não passa disso. Você precisa mexer nas bússolas e não no resto. Eu vejo, já vi tantas vezes, nossa, é muito engraçado. Aqueles caras que marcam quando podia colocar só grudezinho de plástico colorido, que eu adorava, a pessoa colocava um tanto grude que virava uma zona. Então, assim, ó, não há organização quando tá tudo acumulado. Há organização em pontos, vou ser redundante, em coisas pontuais. Pensa nisso com carinho, minha gente. As coisas são mais simples do que a gente pensa. Não fica com um monte de muleta. Você não precisa de um monte de muleta, você precisa de você. E o seu instrumento na OAB é o vademecum. Não é inteligente, vou ter que falar assim, não usar o seu instrumento de trabalho da OAB, que é o vademecum. Não é inteligente. É a espada do samurai. Eu sempre falo, o vademecum é a espada do samurai. Mas imagina um samurai que viu um monte de aula de como manusear a espada, do golpe XPTO, e ele nunca abriu a espada dele. Ele não sabe o peso da espada, ele não sabe como manusear a espada, como segurar a espada, ele não sabe nem se a espada corta. E você precisa fazer a sua espada, o seu vademecum, ficar afiado. E ele vai ficar afiado manuseando. É esse o caminho. E é legal porque você faz o mesmo exercício, então não tenha medo. Se você quiser, comece fazendo só questões. Se você acha na sua cabeça que questão é mais fácil, faz questão. Você vai ver que o exercício é o mesmo. Depois, veja as questões base, né, da peça. Professora, teve um menino que botou no YouTube, mas onde eu vou achar isso? Bom, eu te recomendo o seguinte, se você está fazendo cursinho, eu recomendaria que você perguntasse para o seu professor de cursinho se ele tem algo assim para te ajudar. Se de repente ele não tiver, você mesmo vai fazer, porque isso é um exercício ativo. Você vai pegar as provas da OAB,
daquelas peças principais e vai pegar o espelho de segunda fase que já foi dado. E aí, nesse espelho de segunda fase que já foi dado, é isso que você tem que buscar, aí você vai conseguir fazer sua própria base de peça. Mas eu de antemão te digo que normalmente a base de peça segue a petição inicial, que para mim é a peça mais importante, principal, e se você fala que a petição inicial é fácil, tem algum problema, tá? Pessoal, essas são minhas dicas de estudo de segunda fase. Então, vê se você está fazendo isso. Se você já está fazendo isso e ainda não está certo, não está dando certo, você não vê rendimento, pode me escrever para a gente fazer um novo vídeo, tá bom? Um beijo, pessoal. Lembra, é na ação que a gente tem êxito. É na ação que a gente tem êxito. Quanto mais você escreve, quanto mais peça você faz, mais afiada está a sua espada. Quanto mais você mexe no seu vademecum, quanto mais ele fica orelhudo e todo coisado, melhor. Bom sinal. Quanto mais caneta terminar, melhor. É só um mês. Um mês voa, passa muito rápido. Um mês ninguém vai morrer de escrever. Faz o sprint e vambora rumo à aprovação. Galera, me segue lá no www.treinadoroab.com.br e precisando, me escreve para a gente fazer nossos próximos vídeos baseados nas perguntas que vocês têm ainda, tá? Espero ter ajudado. Tchau, tchau!